Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o nosso encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, por favor, abra a Bíblia de vocês. Lá em Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 4 ao 9. Aqueles que não tiverem com a Bíblia em mãos, eu vou colocar, como sempre, aqui no descritivo do vídeo, os textos que nós vamos meditar nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar, amados? Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e é em nome de Jesus que nos dirigimos ao Senhor. Paizinho, que pelo poder do Teu Santo Espírito, nós possamos compreender a Tua Palavra e meditar nela. E mais do que isso, meu Pai, que possamos colocá-la em prática para o nosso próprio bem, Senhor. Abençoa cada amado que está assistindo esse devocional. E que essa palavra encontre no coração dessas pessoas uma terra fértil para que essa santa semente venha a produzir frutos, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, porque a Tua palavra diz que ela nunca voltará vazia para o Senhor, mas ela prosperará naquilo para o qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus te pedimos e já agradecemos, Pai. Amém. Amados, o tema de hoje é como proteger a mente em Deus. No texto que acabamos de ler, existem aqui alguns ensinamentos do apóstolo Paulo importantes para que nós tenhamos, então, a nossa mente protegida. Vamos voltar ao texto, e aí eu quero, versículo a versículo, compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor já revelou e aquilo que Ele colocou aqui no meu coração para compartilhar com vocês. O versículo 4 está dizendo assim: Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Amados, vejam que alegrar sempre no Senhor não é alegrem-se sempre com o Senhor, mas é nele. Por que nele? Porque Ele é o caminho. Então nós não andamos com Cristo, mas andamos em Cristo. Porque nós estamos nele e Ele está em nós. Através do Espírito Santo Deus, que veio para substituí-lo temporariamente, até que Ele volte para nos buscar. Tudo isso, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, já nos ensina com muita clareza, né, amados? Então, para a gente pensar um pouco em como podemos nos alegrar no Senhor, vamos dar uma olhada em alguns textos. Primeiro é importante entender que o apóstolo Paulo está concluindo, né, aos filipenses, né? Então a igreja de Jesus que estava
lá em Filipos, um pensamento, uma série de instruções que começou no capítulo 3. Então, vamos ler agora o capítulo 3, do versículo 17 ao 21, para a gente ter então uma noção do que o apóstolo Paulo está concluindo. No versículo 17 ele diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é o próprio umbigo. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mas então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele está dando um conselho aos filipenses, exatamente como ele falou aos coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, versículo 1, quando ele diz assim: Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amados, o apóstolo Paulo imitava Jesus Cristo. Ele aprendeu com o Senhor e reproduzia, vivia exatamente aquilo que ele havia aprendido. Então, ele ouviu, ele viu e ele praticou. Ele estava explicando isso aos filipenses, né? E ele dizia assim, né? Não só imitem a mim, mas observem também aqueles que estão entre vocês que agem da mesma forma. Então ele estava dizendo, observem estes, porque entre nós, ou seja, na própria igreja, existem aqueles que são egoístas, aqueles que pensam apenas em si mesmos e não estão olhando para a pátria celestial, não estão olhando para o mundo vindouro, mas estão apenas preocupados com as coisas que têm aqui na terra. Então, em satisfazer as suas próprias vontades e concupiscências, né? E Paulo estava dizendo, para esses vocês não olhem, não imitem estes, mas imitem a mim e aos outros que estão vivendo segundo este modelo, que é o modelo de Jesus Cristo. Amados, então, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20, já há alguns motivos de alegria. Por que nós devemos nos alegrar no Senhor? Primeiro, porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós também aguardamos. Então veja, existe uma expectativa muito positiva da volta do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Por que essa expectativa? Porque quando ele vier, no versículo 21 está dizendo, ele vai transformar o nosso corpo, que é um corpo humilde, um corpo que adoece, um corpo que enfraquece, e por isso um corpo de humilhação, né? Um corpo que se corrompe. Mas ele vai transformar o nosso corpo igual ao corpo da sua glória, que é aquele com o qual ele ressuscitou dentre os mortos. Então, aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, isso está claro lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele voltar, primeiro ele vai ressuscitar os mortos. Então, esses mortos já serão ressuscitados neste corpo glorificado, semelhante ao dele. E em seguida, os que estiverem vivos, mas crendo no Senhor, vivendo segundo a sua vontade, entendendo que Ele é o Rei, Ele é o Senhor da nossa vida, esses então serão transformados, não verão a morte
e serão transformados segundo também o corpo da sua glória. Então isso já é um motivo da nossa alegria. Mas nós podemos também, amados, ver outros motivos, né? Então eu quero compartilhar aqui com vocês alguns deles, né? Primeiro lá em Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É felicíssimo, é muito feliz. Então é mais do que alegria, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amados, então veja, a bem-aventurança começa aí, né? Então esse conselho, né, para ser muito feliz, é não andar no conselho dos ímpios, dos injustos, dos pecadores, não andar no caminho deles, e nem se assentar numa roda de pessoas escarnecedoras. O que é isso? São pecadores, zombadores, pessoas que tiram sarro de todo mundo, que zomba até de Deus. Amados, então, quando a gente se afasta destas coisas e medita na palavra de Deus dia e noite, o nosso coração vai se transformando. O nosso coração vai se enchendo dessa certeza. A certeza de que nós não pertencemos a este mundo. E Jesus diz isso lá no Evangelho de João, quando ele ora, lá no capítulo 17, ao Pai, né, um pouco antes de ele se entregar para morrer em nosso lugar, ele diz isso, né? Pai, eu não sou deste mundo, eles também não são. Nós não somos de Cristo, somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos ministros da sua palavra, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, para não apenas proclamar a sua palavra, mas também para darmos o exemplo, e a gente vai ver isso nesse texto aqui, né? Aliás, já vimos, né? Vimos o apóstolo Paulo dizendo: sedes meus imitadores, e observem aqueles que andam segundo esse modelo, porque o nosso modelo é de Cristo. Então o próprio Deus veio à terra em Cristo Jesus para dar esse exemplo. Ele vivia de forma humilde, com amor, buscando os pecadores, se entregando pelos ímpios, o justo morrendo pelos injustos, para mostrar um exemplo de amor muito superior ao amor que nós sentimos, né, uns pelos outros. Porque até para morrer por um justo, talvez alguém se anime, mas quem seria capaz de morrer pela vida de alguém que cometeu crimes terríveis, por condenados da justiça? Mas Cristo provou o seu amor quando morreu por todos nós, enquanto éramos pecadores, enquanto éramos afastados de Deus, inimigos de Deus. E Ele veio nos reconciliar com o Pai e nos chamou para fazer parte deste ministério da reconciliação. Outro exemplo que a gente vê aqui, então, é João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Veja se isso não é motivo de alegria. Mas a todos quantos o receberam a Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o renascer, né? Então nós nascemos de novo no momento em que o Espírito Santo revelou ao nosso coração que Jesus é Deus, é Senhor, e que veio ao mundo e se entregou por nós e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está à direita do Pai.
e intercede por nós junto ao Pai. E ainda por cima enviou o Espírito Santo para a sua igreja, para estar em nós, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos lembrar de tudo que Ele nos falou e que está na sua palavra, nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo isso. Então veja a obra completa que depende apenas de Deus. Deus fez tudo e Ele próprio intercede por nós para que nós possamos então compreender a sua palavra e ter no nosso coração o desejo de obedecê-lo, por amor, por respeito, porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dEle. E olha só o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 16 a 18. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amados, eu lembro que quando eu trabalhava e tinha um computador que travava, que fazia eu perder o trabalho que eu havia feito, aquilo me enchia de raiva, de ira mesmo, né? Eu ficava muito bravo com aquilo. Mas quando a empresa chegava para mim e dizia assim: Carmona, né, Rogério, tô vendo que você está estressado aí com o teu computador, olha, tenha paciência, nós já compramos um computador novo para você. E em 15 dias ele estará aqui. Então tenha só um pouco de paciência. Só de saber que esse computador novo já havia sido comprado, eu já parava de me irritar com os travamentos que aconteciam. Por quê? Porque os dias daquele travamento estavam contados. Então eu tinha a certeza, né? A esperança, mas a esperança com certeza de que o problema seria resolvido. Da mesma forma, os sofrimentos deste mundo, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, filhos de Deus, em Cristo Jesus. Então isso já é motivo para eu não olhar para as circunstâncias desse mundo, desse tempo presente, mas olhar para aquilo que me aguarda. Amém? Dá para entender isso? Tudo isso são motivos mais do que suficientes para que nós nos alegremos no Senhor, independente dessas circunstâncias que a gente vive aqui. Não é verdade? Bom, vamos voltar ao texto base, né? Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. E aí então nós vamos para o versículo 5, né? Lemos o 4, que é alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, e já entendemos o motivo dessa alegria. Versículo 5 diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amados, então, primeiro no versículo 5, nós entendemos de novo que nós precisamos dar o exemplo de moderação para que todos que nos enxerguem, que nos vejam, que nos ouçam, entendam que nós somos diferentes daqueles que vivem no mundo. Sofremos, mas não como os do mundo, que não têm esperança. Nós nos alegramos no Senhor. Deus quer isso, quer que nós vivamos com contentamento.
Lembram-se que Paulo diz assim, né? Porque aprendi a viver, vai dizer inclusive no capítulo 4 de Filipenses, um pouco mais adiante. Ele vai dizer assim, que eu aprendi a viver com contentamento em qualquer circunstância. Eu sei viver em paz e também sofrer perseguições e injustiças. Eu sei ter abundância de recursos, como ter escassez. Eu sei o que é estar saciado e sei passar fome. Porque em todas essas coisas, em tudo isso, eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Então eu posso passar bem e posso passar mal, porque eu estou em Cristo e eu sei viver contente em cada uma dessas circunstâncias. Porque o meu olhar não está aqui, o meu olhar está no reino que me aguarda, está na herança que me espera. Isso é maravilhoso, amados. Então, aqui nós estamos vendo no versículo 6 um outro conselho: não fiquem preocupados. Aqui é não ficar preocupado excessivamente. É óbvio que a preocupação faz parte da nossa essência humana, mas é uma preocupação que nos leva a quê? Nos leva a orar. Então ele está dizendo aqui, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os motivos da nossa preocupação. De que forma? Através da oração, através da súplica e também com ações de graças. Lembrem-se que Jesus nos ensinou a orar crendo que o motivo da oração já foi alcançado. Então, orem com a certeza de que o Pai atenderá. Então, orem já agradecendo. Então, isso diante das coisas que ainda não foram resolvidas. Mas nós temos muitos motivos para ser grato. Se nós fizermos uma lista de todos os motivos pelos quais nós deveríamos estar muito gratos e outra lista com as nossas preocupações, vocês vão ver que a lista de gratidão é infinitamente maior. E se nós olharmos então para isso, amados, é óbvio que o nosso olhar para as coisas, para os motivos pelos quais nós podemos ser gratos, isso vai alegrar o nosso coração. Então cuidado para onde vocês estão olhando, aquilo que vocês estão valorizando. Olhem para as coisas, para os motivos de gratidão e vocês sentirão contentamento e alegria. Olha quanto ensinamento para nós termos a vida abundante que o Senhor Jesus nos ofereceu, nos prometeu. E que basta a gente entender isso e viver assim. E a nossa vida será muito melhor, independente da circunstância, do que aqueles que são do mundo, que não conhecem a Deus, que não querem Deus em suas vidas, não aceitam o Senhor Jesus como Senhor, como seu Rei, como seu Deus. Nós temos motivos de sobra para vivermos alegres. Continuando, no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Olha, uma paz que é diferente da paz do mundo, né? Essa é a paz que vem de Deus. Então, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amados, Deus veio ao mundo em Cristo Jesus para nos reconciliar com Ele. E através do sacrifício de Jesus, nossos pecados foram pagos, como eu já falei, e agora então nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Por isso que aqui começa no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. Porque o mundo não tem paz com Deus. Nós temos paz com Deus, pela obra de Cristo. E pela fé que nós temos nesta obra, e essa fé que nos leva a obedecê-lo, a buscá-lo, a adorá-lo.
Nós temos paz com Deus, amados. Fomos reconciliados com Ele. No versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, agora ele finaliza essa ideia, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amados, olha quanta coisa boa o apóstolo Paulo está pedindo para que ocupe a nossa mente. Vamos entender um pouquinho, né? Como é que o ser humano funciona? Aquilo que eu penso determina a maneira como eu me sinto. Então, o meu pensamento vai determinar as minhas emoções, os meus sentimentos. E é esse sentimento que vai provocar em mim uma atitude ou a falta de uma atitude. Mas isso é só a consequência. Mas em termos de alegria e contentamento, nós precisamos controlar aquilo que está no nosso pensamento. Então veja que tudo que os meus olhos buscam, tudo que eu olho, tudo que eu ouço, tudo que eu leio, tudo isso é o que vai ocupar o meu pensamento. Então, se eu ficar assistindo, sei lá, algum filme ou novela, enfim, que não me traga bons sentimentos, veja, aquilo que eu gosto de assistir, né? Aquilo vai entrando, vai ocupando a minha mente, mesmo depois que acaba. Eu vou deitar pensando naquilo, eu passo algum tempo meditando naquilo, mesmo que eu não queira. Aquilo fica na minha memória, depois vai para o meu subconsciente e aquilo vai para o meu coração. Aquilo vai afetando as minhas emoções. Não é verdade? Se você convive o tempo todo com pessoas que ficam reclamando o tempo inteiro, você não vai ficando irritado, chateado, angustiado? Aquilo não vai te fazendo mal? Pois é a consequência do tempo que você está se dedicando a ouvir aquilo. Então, amados, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, busque o que é verdadeiro. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Bem-aventurado é aqueles que têm o seu prazer na lei, na palavra de Deus. Esta é a Constituição Federal, ou melhor, a Constituição Celestial. É a Constituição do Reino de Deus. Se você ler e meditar nela dia e noite, você está se enchendo da verdade. Tudo que é respeitável, amados, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo isso é o que tem que estar como uma meta nossa, de dedicar tempo para isso. Tudo que é amável. Então veja, amados, toda atitude de amor, toda palavra de amor, é o que nós temos que buscar. Então o que você anda ouvindo, assistindo e lendo? É isso que vai ocupar o teu pensamento, vai para o teu coração e vai provocar emoções positivas ou negativas. Então é assim que Paulo fecha essa ideia, né, de alegrar no Senhor. E aí ele fecha no versículo 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim. Isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz não está nas bagunças, nas discussões, nos palavrões, nas maiorias das novelas. O Deus da paz não está lá. Para que o Deus da paz realmente esteja com vocês,
é importante que nós entendamos esses conselhos do apóstolo. E aí, amados, eu também posso entender o seguinte: a responsabilidade que nós, como filhos de Deus, temos aqui na terra. De novo, não basta anunciarmos o evangelho da salvação. Não basta pregarmos a palavra. Isso é uma ordem de Jesus, né? Está lá no capítulo 28 de Mateus. Né? Ide, né? Vão por todo o mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a seguir tudo aquilo que eu vos ensinei. Então isso é uma ordem de Jesus, mas não basta nós falarmos do Evangelho. É importante que quem nos ouve enxergue na nossa vida a prática do Evangelho. Sejamos, amados, imitadores de Cristo, assim como Paulo foi e como Paulo orienta que sejamos, né? Então, para que Deus, o Deus da paz, esteja em nós, é importante que nós façamos isso, amados. Amém? E aí, então, como é que nós podemos fechar, né, esse devocional de hoje? Então, primeiro entendendo que e aí vem a lembrança do Espírito Santo, né? Todos esses motivos de nós nos alegrarmos no Senhor. A importância de nós praticarmos isso e sermos então modelos. Veja que Paulo, ele ao falar para os filipenses, né, lá no versículo 17, ele está dizendo assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. E depois ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. E por que são inimigos da cruz de Cristo? Porque se intitulam cristãos, mas vivem como os pecadores, vivem como as pessoas no mundo vivem. Se preocupam apenas consigo mesmos. Não tem essa preocupação com as palavras que usam, não falam apenas para edificar, mas falam mal das pessoas. Fazem fofocas, sonegam impostos, mentem, xingam os outros, discutem, ofendem. Amados, dá para furam fila, né? Para usar as coisas mais simples. Então vejam, amados, que são maus exemplos, que quando aqueles do mundo ouvem essas pessoas dizerem eu sou cristão, elas pensam assim: ser cristão é isso? Então eu não quero saber de Cristo. Eu vivo melhor sem Ele. Então nós passamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, não adiantou nada Jesus vir à terra, Deus vindo à terra, se fazendo humilde para nos chamar de volta para Ele e pagando pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O nosso mau testemunho diante daquelas pessoas que disseram assim: eu não quero saber de Jesus Cristo porque ser cristão como você não me interessa. Nós estamos condenando aquele que poderia ser salvo. Nós estamos impedindo que pessoas entrem no reino de Deus e nós mesmos não estamos entrando. Por isso que Paulo está dizendo: vocês vão ver na igreja dois modelos, os inimigos da cruz de Cristo e aqueles que imitam a Cristo. Então fica aqui também, amados, uma exortação, né? Para que nós nos preocupemos com isto, porque já fomos salvos. Nós já temos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Então, se nós de fato somos filhos de Deus, precisamos viver como filhos de Deus e não como filhos do mundo.
para não dizer filhos de outro, do inimigo de Deus. Amém, amados? Vamos orar então? Orar por nós mesmos, né? E orar para que o Espírito Santo nos ajude a mudar a nossa mente, o nosso pensamento e as nossas atitudes por consequência. Aquilo que eu penso determina como eu sinto, como eu me sinto, e como eu me sinto determina as minhas atitudes. Maus pensamentos, maus sentimentos, más atitudes. Amém? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, Senhor. Paizinho, que o Teu Santo Espírito ocupe lugar no nosso coração, que nós nos afastemos, Senhor, de tudo aquilo que nos provoca maus pensamentos, Pai. E por isso nós não experimentamos a alegria de estar no Senhor e nem a paz que vem de Ti, ó Deus. Então, Paizinho, ajuda a mim, ajuda a cada amado, Pai, que ouve e assiste esse devocional. Que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra para o nosso bem e que possamos vivê-la, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, dá-nos uma semana de bênçãos na Tua presença, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amados, uma excelente semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, se vocês quiserem propor algum tema, podem colocar aqui nos comentários desse vídeo ou aqueles que têm, me mandem pelo WhatsApp uma sugestão ou mesmo por e-mail, enfim, como acharem melhor. Tá bem? Um abraço a todos, amo vocês.